tá? Uma vez Parou imos. isso. Esse acento circunflexo no O, ele fecha a palavra, então ele fica parou, tá? Então, elas são as palavras que ela tem a grafia, quer dizer, o jeito de escrever e a pronúncia delas ficam muito parecidas. Então, são coisas que tem que acostumar o ouvido da gente e a mente da gente, né? Tem que estar ligadinho. Mas elas não são idênticas. Não é como tu usar, por exemplo, a palavra para, que tu usa o para como verbo, parar, ou para ir em algum lugar, entende? Na frase. Não é, ela não tem a mesma grafia, o mesmo jeito de escrever. Ela tem um jeito de escrever e a pronúncia parecidos, tá? Embora elas tenham sentidos diferentes. O que a gente vai ver são os sentidos que elas têm, o significado dela e os sentidos que elas têm nas frases, tá? Então, eu botei ali um exemplo, por exemplo. Existem as duas primeiras ali, coloquei delatar com e dilatar com I. Estão enxergando bem? Todo mundo está tendo acesso à aula? Lá, então, delatar, tá? O delatar com E é uma denúncia. É uma palavra que ela denota uma denúncia. E o dilatar é alargar. Por exemplo, delatar. Ele delatou o agressor. É tu entregar, é tu denunciar, é tu falar alguma coisa. Então, tu delatou, tá? Tu não é relatou, é delatou. É tu fazer uma denúncia. Ele delatou o agressor. Ela denunciou o agressor. Só um pouquinho, só um pouquinho. É só um probleminha de barulho aqui. E dilatar é alargar. Tipo assim, seu estômago dilatou. Como a gente usa muito, às vezes quando uma criança come muito, né, ou a gente come muito, ou um adulto come muito, a mãe da gente ou alguém diz assim, seu estômago vai dilatar. Ele vai crescer, vai alargar, vai expandir. Ou então, assim, com o calor, o líquido se dilata, né, ele aumenta de volume. Então, delatar com E é uma denúncia. E dilatar com I é alargar, é aumentar de tamanho. Dúvidas até aí? Não, Não? tá tranquilo. Tá tranquilo. Quando tiver uma dúvida, pergunte. Se lembrou de alguma frase, também a gente pode corrigir, tá bom? Depois eu botei fusível, né? Tá E bom. botei fuzil. O fusível e fuzil tem o S ali diferente, né? O fusível é com S e o fuzil é com Z. Mas a pronúncia fica parecido, né? E o que é um fusível? Né? É aquilo que funde. E aquilo que tem naquelas caixas de luz das casas que a gente troca, né? Eu sempre via, eu vou trocar o fusível lá da caixa de luz. Quem trabalha com elétrica deve entender muito bem disso. Eu só sei a palavra. Sim, eu entendi. Isso. Então, eu troquei o fusível da luz, né? É alguma coisa que liga lá, que funde, né? E fuzil com Z, embora tenha a mesma pronúncia, fusível e fuzil, é uma arma de fogo. Né? Um homem estava armado com fuzil, um grupo estava armado com fuzis, né? A gente vê essas notícias quando a gente vê essas notícias de agressão e tragédias pelo mundo, a gente ouve muito o nome dessa arma, né? Então, fusível e fuzil. Veja que eles têm uma pronúncia muito perto, mas se escreve de uma maneira diferente. E é importante saber essas coisas para quando escrever correto. Outra que tem bem embaixo, a gente se engana muito porque o gaúcho, ele fala muito o i no começo das palavras, né? Tanto que a gente viu lá naquela aula escola, a gente vai mudando, né? Então, tem a palavra imergir. Imergir. Imergir é afundar, tá? Imergir, imersão. Então, tipo, a baleia imergiu. A baleia afundou. Quando ela estava na superfície, afundou. Foi. O submarino imergiu. Ou quando vai nadar, que a gente vai lá para baixo, que a gente dá aquele mergulho, então a gente imergiu. E emergir é voltar à tona, é o contrário. É quando você volta à tona, quando você sobe, está na água, sobe. Então, se eu vou usar o mesmo caso da baleia. A baleia imergiu, foi para baixo, a baleia emergiu, voltou à tona. Tá? Você pode fazer, imergiu vem de imersão, quando você coloca alguma coisa
agora na pandemia, que a gente tem que colocar as frutas e alguns legumes dentro da água, né? Então você faz uma imersão, você afunda isso na água. Aí quando você tira, você faz uma emersão, é o reverso. Então afundar, imergir, emergir é voltar à tona. Algum outro exemplo? Alguém lembra de alguma coisa? Eu lembro quando comecei a aprender o português, tem algumas Hum, palavras assim, confuso junto, tipo óleo, olha, óleo, aham. Ó, vou colocar aqui para alho. você. Eu estava muito confuso com isso. Isso. Óleo, ó, botei ali do lado. Óleo é o óleo que a gente usa na culinária, né? O óleo vegetal, o óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de girassol, né? É o óleo que a gente usa na culinária. E são os nossos óleos, né? E tem uma outra palavra também que é parecida, alho, que é um tempero. Botei ali do lado. Então, óleo, tá, e aí, ó, o olhar, né, o olho, e o olhar é óleo de olhar, eu vou botar aqui do lado, óleo vem de olhar, é com LH, ó, eu vejo, então é de olhar, com LH, óleo sem H, óleo é óleo de culinária, óleo da cozinha, e óleo vem de olhar. Eu olho pela janela, eu olho as plantas, eu olho o meu amigo, eu olho o pôr do sol, vem de olho, certo? Ficou claro? Sim. Sim, tá Uhum. certo. Oi? Tá certo. Então tá. Próximo slide, então, vamos lá. A Marina hoje está com a gente. Ó, aí coloquei mais algumas palavras, né? A gente vai ver muitas hoje, tá? A palavra inflação, com FL, inflação. Quando se refere ao aumento de preços. Por exemplo, para, cachorro. Por exemplo, assim, a cesta básica sofreu uma inflação de 8%. Aí, tipo, a gente vai no mercado, quando pega alguma coisa lá para comprar, a gente olha o preço, inflacionou, né? Quer dizer, aumentou de preço. Então, isso é usado muito em termos de economista, gente que cuida de economia, essas coisas, né? Que medem a inflação pelo produto, como aumenta o produto, né? E inflar, é um verbo, inflar, olha com R, inflar. É um verbo que quer dizer que pode ser inchar ou encher, tá? Por exemplo, ele encheu o pneu de ar e o pneu ficou inchado. Então, inflar pode ser de inchar ou de encher. Tá? Você encheu o pneu de ar e ele ficou inflado, ficou cheio de ar. Entenderam esse exemplo do Sim. inflar? Tá. E infração, ó, inflação é com L, infração é com R. É violação de alguma coisa que você fez errado, você infracionou. Tipo, o motorista cometeu uma infração de trânsito. Quer dizer, ele fez alguma coisa errada no trânsito, é uma infração, né? O aluno cometeu uma infração na escola, quer dizer, quebrou alguma regra de pátio, ou de entrada de escola, ou de saída de escola, ou na hora da prova, mas é uma violação de alguma coisa, ou geralmente uma violação de regras, tá? Então, nós temos 3 exemplos ali. Inflação, que é aumento de preço das coisas. Inflar, que é um verbo, né, que se refere, então, a inchar ou encher. Eu vou inflar um balão, por exemplo, eu vou encher um balão, vou inflar um balão. Pode ser com uma boca mesmo, ou com uma bomba, mas eu vou inflar o balão, né? E infração, que é a violação de alguma regra. Então, eu vi um motorista cometendo uma inflação. Tá errado, é infração, tá? Tem algumas regiões, no Rio Grande do Sul, mais no interior,
no Paraná, algumas regiões do Mato Grosso e Goiás, que eles falam um R de pouquinho diferente, tá? Então, por exemplo, ou eles carregam no R, ou eles cortam, ou eles trocam o L pelo R. Aí eles vão falar infração, mas a palavra correta é inflação. Eles falam assim porque é a maneira como eles falam, né? Que se chamam caipira, mais ou menos assim. É um jeito de falar. Mas normativamente, na língua portuguesa, é assim que se escreve, é assim que a gente precisa falar. Depois eu coloquei ainda mais alguma coisa dessas três, alguém lembra de algum exemplo? Eu vou perguntando, vocês vão falando, parece que eu estou dando um álbum de figurinha, ninguém responde nada. Infligir, tá? É quando você aplica uma pena. Vou voltar para o caso do motorista que cometeu uma infração no trânsito, tá? O guarda de trânsito infligiu uma multa ao motorista. Ele aplicou uma pena. Se fosse um caso de uma escola, que o aluno ele pegou e infligiu alguma regra, né? Ele leva ali uma multa, é aplicado nele uma pena, porque ele infracionou essa regra. Ele levou uma pena, que seria infligir, tá? Ele cometeu um deslize, uma infração, uma violação. Depois eu tenho infringir. Só acrescenta o N na palavra lá. Ó, infligir e infringir. Que é desrespeitar, violar também, tá? O motorista infringiu a lei. É o mesmo sentido de infração. É o mesmo sentido de infração. Tá? Voltei lá para o motorista. Ó, o motorista cometeu uma infração de trânsito, quer dizer, violou uma regra, ou ele infringiu a lei, que dá o mesmo sentido, é a mesma coisa. E o que foi feito? O guarda de trânsito infligiu uma multa ao motorista. Só acrescenta uma letrinha. Uma palavra, quando a gente fala na correria, parece que ela é a mesma coisa, mas ela tem uma letrinha no meio. Deu? Tem? Infligir. Isso. Ó, infligir. É aplicar uma pena. Um aluno cometeu uma infração na escola. Aí o diretor veio de lá e infligiu uma pena a ele. Deu uma multa para ele, aplicou uma multa, um castigo, alguma coisa assim. Uma aluna, a professora dá uma infligir pelo aluno porque ele tem uma falta sem educação. Isto, parabéns, um bom exemplo também. Uhum. Você vê que não são palavras corriqueiras, a gente sempre faz opção por coisas mais fáceis, né? Mas são coisas dentro da língua portuguesa que existe, são normatizadas, e na hora de escrever faz toda a diferença, né? Precisar fazer uma entrevista de trabalho, que você tenha que escrever um pequeno texto, você vai precisar colocar as palavras corretamente, né? Mesmo sabendo que vocês são estrangeiros, que estão aqui há pouco tempo, mas exige-se pelo menos um mínimo de palavras corretas, né? E é bom a gente saber dessas coisas, mesmo que a gente não use, né, corriqueiramente, mas é bom estar sempre ali para a gente estudar. Como é com essa que a gente está proporcionando, das aulas estar no YouTube, das aulas estarem no grupo, fica bem mais fácil de tirar as dúvidas, né? Bom, vamos para o seguinte, então. Tem duas palavrinhas, mandado e a palavra mandato. Né? Mandado é uma ordem judicial. O juiz expediu o mandado de prisão. Está escrito errado lá, tá? O juiz prendeu, é mandado ali, ó. Na pressa escrevi errado. O juiz, vou botar de novo a frase aqui do lado. O juiz ó, a frase ficou correta ali do lado agora, tá? Eu vou corrigir depois ali.
Antes dele ir pro grupo, vou botar de excluir aquela do grupo e colocar de novo, tá? Então, o juiz expediu o mandado de prisão. Mandado, é mandar, é uma ordem, tá? E mandato é uma procuração, é uma missão. A gente ouve muito essa palavra agora, em período eleitoral, quando diz assim, o vereador vai ser eleito para um mandato de 4 anos. Ele vai ter uma missão. O diretor da escola foi eleito para um mandato de 6 anos, ou 2 anos, não importa o tempo. É uma missão, tá? Mandato é uma missão e mandado é uma ordem. Então, é um outro exemplo. Um governador do estado será eleito para um mandato de 4 anos, né? É uma missão que ele vai ter, certo? Sim. Agora a gente percebe bastante, a gente ouve bastante nas campanhas eleitorais agora, essa palavra. E tem outra ali que é absolver e absorver. Então ela troca o L pelo R na hora de escrever e na hora de falar também. Absolver, levanta a língua, absolver, e faz barulhinho na língua, absorver, tá? O que seria absolver? Absolver é inocentar, é perdoar, né? Eu te absolvo dos teus pecados, te absolvo das faltas que você teve em aula, né? Tipo, o delegado absolveu o infrator. Absolveu o infrator, aquele que cometeu uma infração. E absorver é sorver, é consumir. Por exemplo, absorção, uma esponja que você coloque em cima da água. A esponja absorveu aquela água, né? Você, quando come, o teu corpo, ele absorve as coisas boas do alimento. Ele suga para ele. Absorve vitaminas, absorve gordura, absorve tudo aquilo que vai fazer bem para a tua renovação das células. Então, ele está absorvendo. Então, são duas palavras também que é só trocar letra. Absolver, eu te inocento de alguma coisa, eu te perdoo por alguma coisa. E absorver é quando eu consumo alguma coisa, ou quando eu dou um exemplo. Eu sempre dou esse exemplo da esponja, porque é prático. Botar uma esponja em cima da água, ela absorve toda aquela água, né? Algo mais que viram na rua? De chupar. Isso, é a mesma coisa. A gente usa muito essa expressão, porque dá bem no caso da esponja, dá bem essa ideia, né? Entendi. Dá bem essa ideia no caso da esponja, é isso mesmo, pode usar, que não está errado. Não está errado não falar, claro, se tu vai fazer um texto formal, tu não pode usar, tu tem que usar a palavra absorver. Mas falando normal, não tem diferença nenhuma, as pessoas vão entender perfeitamente, porque é o que a gente usa, né? Mas, tipo, essas palavras todas formal, não é para usar normalmente assim na rua, né? Se você puder usar, melhor, porque daí você acostuma com a língua, com essas normas. Se você acostumando a falar, você acostuma a escrevê-la também. Se a gente for sempre pelas gírias, a palavra ela não vai ficando na nossa mente como a gente tem que visualizar ela. Aí, na hora de escrever, a gente fica pensando e fica na dúvida. Então, no momento que você fala correto, sabe, você tem aquela imagem mental da palavra e não fica com dúvida na hora de escrever. Certo? Sim, entendi, mas tipo, tem palavras, é bom que a gente saber como é, mas tem, Sim. tipo, quando a gente fala com alguém brasileiro, ele fala, a gente não usa essa palavra, mas, tipo, Sim. existe. Sim, existe, é bom. Tem muitas palavras que fazem parte de textos formais, né? Que a gente sabe que existe, é bom a gente lembrar da grafia dela, mas que corriqueiramente a gente não vai usar. A gente vai usar na hora de escrever. E na hora de sentar para fazer uma prova de proficiência da língua portuguesa, na hora que você tem que fazer um texto para um mercado de trabalho, a hora que você tem que escrever para alguém, por exemplo, que seja uma coisa mais formal, você tem que procurar palavras que se encaixem nessa formalidade, né? Não é diferente, tu tá passando uma mensagem para o amigo no celular, que ele vai entender mesmo, né? Mas é diferente, são coisas que respeitam normas, né?
Se tem algum de vocês, por exemplo, que vai fazer Enem, no Enem você tem que usar, sempre ler as palavras corretamente, né? Para entender a questão corretamente, aí responder corretamente. Ou qualquer outro vestibular. Apesar que os vestibulares é muito mais de marcar, é múltipla escolha, né? Mas tu tem que saber qual é a escolha que tu tá fazendo é a correta, né? Não, Entendi. né? Podemos seguir? Tá. Aí tem mais duas, que é aprender e apreender. Dobra o E ali no meio da palavra. Então, quando eu falo aprender, eu falo na minha instrução, instruir-se. O aluno aprendeu a lição hoje. A senhora aprendeu a atravessar a rua. A criança aprendeu a comer sozinha. O vendedor aprendeu como lidar com o seu cliente. Ele aprendeu, é uma instrução. O que vocês estão fazendo nas aulas de língua portuguesa é aprendendo, né? E quando eu dobro o E, apreender, quer dizer assimilar, agarrar, apanhar. Entende? Apreender é quando tu apreende, quando tu segura, quando tu pega alguma coisa. Eu botei um exemplo bem comum de coisas que acontecem no centro. Botei a SMIC apreendeu as mercadorias, né? A gente viu alguma coisa da semana passada ali, eles fazendo isso lá perto do mercado público. Mas é um exemplo comum, é um exemplo do dia a dia. Se a gente usar a palavra correta, fica mais fácil, né? Porque não é a SMI que aprendeu, a SMI que não aprendeu nada. Ela apreendeu, ela agarrou, ela apanhou, ela pegou. Então, aprender se refere ao ensino e à educação. E apreender é agarrar, apanhar para si, assimilar. Também você pode apreender um conteúdo. Você está aprendendo e assimilou o conteúdo da aula. Então, você aprendeu e apreendeu. Ficou fácil? Está difícil? Fácil. Tá? Tá. Deixa eu ver outro. Arrear. Essa palavra tem um som aqui embaixo. Ó. Arrear e arriar, tá? Mas não sei como é que vocês são, como é que vocês conseguem pronunciar bem os dois R's? Arrear e arriar. Tá? Arrear com E se refere a arreios. Por exemplo, o jockey colocou o arreio em seu cavalo. Colocou aquelas coisas, aqueles freios que colocam no cavalo e aqueles enfeites todos. Aquilo são arreios. Ou então a gente usa arreios, também não é comum, mas a gente usa arreios como adornos, como enfeite de festas. Por exemplo, esses são os meus arreios de festa, quer dizer, são as coisas que eu uso na festa, um colar, uma echarpe, um chapéu, tudo são arreios, tá? Ou o arreio está muito ligado ao que se põe no cavalo, que são os freios e todos aqueles aparatos, mas também são coisas que se usam em festas, tá? E arriar, que é descer e abaixar. O atendente arriou todas as caixas de sapato, né? Você vai numa loja comprar alguma coisa, gostei daquilo, aquele outro, e o atendente vai arriando, vai descendo, tá? Eu já ouvi essa expressão, vocês devem ter ouvido também, uma pessoa que gosta muito de falar assim, eu arriei, quer dizer, eu baixei o tom de voz, baixei minha opinião, alguma coisa assim, arriar. Então, arrear e arriar. Vocês já tinham escutado essas expressões, essas duas? Não. Eu nunca escutei. Uhum. Quando alguém que tenha aras, que cria cavalos, ou coisa assim, usa esses arreios, esses enfeites dos cavalos para desfile, né, ou para botar em exposição, ou mesmo para comandar o cavalo na rua. Aquilo que eles usam chama-se arreios, aqueles freios, aquelas coisas. Tem outras duas expressões que eu botei depois, que são essa aí é bem comum a gente errar, a gente erra falando também, sabe? A gente erra muito, assim, que é comprimento e cumprimento, tá?
comprimento com O e cumprimento com U, né? O comprimento se refere a tamanho, a extensão, o comprimento da rua, o comprimento do meu cabelo, o comprimento da minha roupa, se ela é longa, se ela é curta, o comprimento da manga, se ela é longa, se ela é média, se ela é curta, se refere à extensão. Ninguém cumprimenta ninguém, tá? As pessoas cumprimentam umas às outras. Cumprimento, que é saudação. Então, eu também não tenho um comprimento de saia, eu tenho um comprimento de saia, que é um tamanho da minha saia. Agora, eu cumprimento o meu aluno, eu cumprimento o meu vizinho. Comprimento de calça, né? Tipo, comprimento de calça, comprimento de bermuda. Isso, exatamente. Comprimento é isso. Se usa muito para roupa. Comprimento de calça, comprimento de bermuda, comprimento de, sei lá, de blusa. Se usa muito isso. Agora, cumprimentar é oi, é tchau, como vai você? São saudações. Eu botei ali, o menino cumprimentou a senhora na rua, né? Ou eu cumprimentei o meu cliente. Então, é muito fácil, e a gente troca toda hora, a gente troca, cumprimento por cumprimento. A gente tem que ficar sempre ligadão nessas coisas assim. Ah, você tem uma calça aí de um bom cumprimento. Entrou. Boa noite. Oi, tudo bem? Ai, que bom. Estamos estudando umas palavrinhas hoje, um pouquinho mais difíceis, mas tá aí depois vai ficar gravadinho, para quem chegou agora, depois tirar a dúvida, e gente, pode me chamar no WhatsApp durante o dia, porque eu tenho aulas também, mas na hora que eu não tenho aulas, eu posso atender vocês, tá bom? Não fiquem na dúvida. Então, passamos pelo comprimento e pelo cumprimento, né? Qual é o comprimento da manga da camisa? É longa, é curta? Qual é o comprimento do teu cabelo? Eu tenho um cabelo longo, eu tenho um cabelo curto, eu tenho um cabelo médio. Agora, o comprimento não é tamanho de nada. Comprimento é oi, olá, bom dia, boa tarde, né? É uma saudação, é o ato de saudar as pessoas. Dúvidas? O comprimento, então, o tamanho? Com O é tamanho. Tá bom. E com U é saudação. Cumprimento como uma forma de salutação. Cumprimento é como saudação. Oi, olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Botei ali, o menino cumprimentou a senhora na rua. Ou a professora cumprimentou os seus alunos. Ou eu cumprimentei o meu cliente. Ou eu cumprimentei o porteiro do meu prédio, né? Então, trocar o O pelo U. Correto? Correto. Tá. Mais duas. Deferir. Fala. Alguma pergunta? Tá, vou seguir. Deferir e diferir. Troca o E pelo I. O que é deferir com E? Deferir é quando você concede, quando você dá, quando você atende. O pedido de matrícula foi deferido. Quer dizer, foi aceito. Alguém atendeu o meu pedido de matrícula. Então, ele deferiu o meu pedido. Você faz um pedido por um e-mail, alguma coisa para a empresa, e o dono da empresa dá o sim. Então, ele deferiu o teu pedido. Ele deu um sim no teu pedido. Tá? Ele concedeu. Se você faz, por exemplo, fez uma prova e pediu para ser avaliado dentro das tuas condições. Aí foi atendido. Então, meu pedido foi deferido, foi concedido, tá? E aí, quando eu troco por I, que é diferir vem de diferenciar, vem de diferença, tá? Ele se difere dos outros. Viram? Ele não se defere dos outros, ele se difere dos outros, porque é diferença, né? É uma diferença. Vamos ver qual é um outro exemplo de diferir. Ele se difere dos outros pela sua educação,
ou ele, ou ela se difere dos outros pelo seu empenho, pela sua garra, ou ele se difere dos outros alunos porque se empenha, porque estuda, porque procura, tá? Então, um pedido de alguma coisa, se for atendido, ele é deferido, né? Agora, quando uma pessoa se destaca entre as outras, ele se difere. Difere vem de diferença. Desculpa, professora, tem outra Fala. sala? Tem outra sala? Tem outra sala, Jaqueline? Isso, tem uma outra sala. No grupo tem 2 links, tá? Esse link que você acessou agora. Eu vou desligar. Tá bom. Vai me abandonar? Obrigada. Nada. Tchau. Tchau. Tudo de bom. Tá. E, então, essa deferiu e diferiu, tá certo? Tá bem? Tem na cabeça já? Sim. Então, tá. Já. Isso. Alguma dúvida, vão interferindo, gente. Eu estou falando. Oi. Mas aula de português é assim, né? Aula de Maria, português é assim. Oi? desculpa, passa de novo a palavra deferido. Deferiu é assim, ó. Deferiu é quando concede ou atende, tá? O meu pedido foi deferido, então ele foi atendido. Por exemplo, você faz um pedido de matrícula numa escola. Aí o diretor da escola aceita. Então ele vai mandar assim no teu pedido, deferido. E essa palavra deferido quer dizer que foi atendido. Então, deferido se refere a ser atendido, a ser concedido por alguém, tá? E diferir é de diferenciar. Agora entendi, porque nossa documentação de residência aqui no Brasil, Isso. cada vez sai uma lista, seu pedido foi deferido. Muito bem, muito bem. Então, se foi deferido, foi aceito, foi atendido. E aí o contrário, né, seria indeferido. Vou botar aqui do lado, ó, indeferido. Esse é o contrário. Se foi indeferido, procura de novo. Faz tudo de novo, né? Aí é o contrário de deferir, tá? Então a diferença está no i e no e. Assim como o complemento está no o e no u, né? São assim, macetezinhos que a gente tem que ir praticando, que a gente tem que ir olhando, né? Que a gente tem que ir pensando, será que é isso, será que é aquele outro? Principalmente na hora de escrever, porque eu já disse que na hora de falar a gente vai se entendendo. O problema é mais quando você escreve mesmo, né? A última desse pointzinho, dessa página aí, antes de a gente ir para outra, é a palavra descrição e a palavra descrição. Tá? Descrição com E, descrição com I. Então, o que é descrição? É o ato de escrever. Eu faço uma descrição sobre a aula de hoje. Eu faço uma descrição daquela roupa que eu vi. Eu faço uma descrição de alguma coisa que eu vi. É um ato de tu descrever alguma coisa. Ou um ato de escrever. Você pode escrever, né, com a caneta ou lápis, tá? Ou como você pode descrever mentalmente. Esse é um ato de descrição. Tá? E descrição é aquela coisa de ser discreto, de ser reservado. Aquela pessoa é muito discreta, ela não fala muito. Ou seja discreto, não fala muito sobre você, né, sobre si. Às vezes a gente pode confundir o discreto com o tímido, mas não é assim. O tímido é uma condição neurológica, uma condição da cabeça, aí a pessoa não consegue se comunicar com o mundo, tem medo, tem vergonha. Já a pessoa discreta, não, é uma pessoa reservada, que não fala muito da vida dela, que não vai a muitos lugares, que se mantém reservado. Então, a diferença aí em descrição e descrição. Você não descreve nada, você descreve alguma coisa. Tá? Descrição é de ser discreto, ser reservado. E entenderam aí? A diferença entre descrição e descrição é um E e um I. Isso, quando é com E,
é que você está descrevendo alguma coisa ou escrevendo sobre essa coisa. Você pode escrever manualmente, escrever uma frase, fazer um relato, ou você pode descrever mentalmente, né? Eu lembro, vou fazer uma descrição da pessoa que eu vi. Eu vou descrever a pessoa que eu vi. Eu vi a pessoa era alta, era cabelo comprido, estava vestido assim. Eu estou descrevendo, é uma descrição. Agora, uma descrição, não existe descrição. Descrição é uma pessoa reservada, uma pessoa discreta, tá? Uma roupa, pode ser uma roupa discreta, aquela roupa mais padrão, com uma cor só, né? Essa é uma roupa discreta. Uma roupa colorida já não é uma roupa discreta. Uma roupa que algumas pessoas gostam, mas não é uma roupa discreta. Tipo quieto. Fala. Tipo A palavra descrição tem dentro escrito, nuance, escrito. É de escrita. Tem dentro uma nuance dessa palavra escrito. Descrição. Descrito. Isso, de descrito. De descrever. Descrição de descrever. É o ato de escrever. Tá? Ela vem da palavra descrever. Tá? Ou também, porque tem as palavras são primitivas, tem as palavras derivadas, umas vêm do latim, outras vêm do grego, outras vêm do dialeto, vem do hispânico, então tem um começo diferente, uma origem diferente, né? Então, mas isso a gente não precisa estudar agora, isso não é nem bom misturar, é bom a gente aprender só agora, né? Depois, num outro curso mais aprofundado, se vocês quiserem aprender a língua portuguesa e toda a normativa da língua portuguesa para dar aula, para fazer alguma coisa, daí a gente pega todas essas radicais das palavras. Alguém falou? Tá. Então vamos passar para o próximo. Então, agora, viu que eu fiz tudo coloridinho para a aula não ficar muito monótona? Hoje não tá tudo no branquinho, ó, que daí parece que vai trocando a cor, vai dando um ânimo. A palavra emigrar e a palavra imigrar. Troca o E no começo. O que seria um emigrar? Emigrar quer dizer quando você sai de algum lugar, quando você sai do seu país. Eu vou emigrar para Portugal. Eu vou emigrar para o Uruguai. Foi? Tipo nós, né? Isso. E é quando você entra num país para morar nele. Aí, ó, imigrei do Haiti. Então, eu emigrei do Haiti e imigrei no Brasil. Viram como se pode usar as duas palavras na mesma frase, no mesmo texto? Eu vou emigrar do Brasil e vou imigrar, sei lá onde eu quero morar, no Panamá. Então, quando eu emigrar é quando eu saio e imigrar é quando eu entro, para morar no país. Não vamos se confundir com turismo. Turismo é que o país tem a sua legislação, 2, 3 meses, aí acabou o teu visto, tem que voltar. Tu não é um imigrante. Um imigrante é quando tu vai e faz documentação para morar. Tá. Se imigrar é para morar, né? Isso. Imigrar é para morar. Se emigrar é para votar. Isso. Já os outros casos são diferentes. Turismo, intercâmbio, nada disso entra nessas duas palavras, tá? Então, emigrar é quando tu sai do país, tu sai de uma região para morar na outra, e imigrar é quando você entra em outra região para morar. Sim. Eu tenho. Os dois dá para mudar, né? Sim, mas um tu sai e o outro entra. Sim. Tu pode usar os dois na mesma frase ou no mesmo texto, mas um significa sair e outro significa entrar. Entrar é para morar. Para, cachorro. Para aí. Nosso cachorro. Dá para usar os dois no mesmo texto, só que sempre lembra, com E você sai, com I você volta, para morar. Com você entra, para morar.
faz documentação, arruma trabalho, fixa a moradia, né? Esse é com I, tá? Tá claro esse? Mas só do país ou de outras coisas, tipo, da De trabalho? estado. Ah, Não, aí é país, estou falando de país. entendi. Ou de estado, tá? Também tem esses movimentos dentro da própria região, tá? Não, em outras situações não são essas palavras, tá? Por isso que eu botei ali país. Mais alguma pergunta desses? Não. Aí, então, depois eu vou passar para mais duas. Fala. Então, tá. Eu vou passar para mais duas, que é flagrante e fragante. Troca também o L pelo R, tá? Tem aquela mesma coisa, se você ouvir uma pessoa do interior do Rio Grande do Sul, uma pessoa do interior, lá de um pedacinho do Paraná, lá de Goiás, eles têm muita dificuldade de falar o L, então eles vão falar o R, fragante, dá na mesma coisa para eles. Né? Mas é na hora de falar, na hora de escrever, eles escrevem correto. Assim como a gente tem que aprender a escrever correto. Então, flagrante. Flagrante. É um delito, tá? É um manifesto. Eu fui pega em flagrante. É complicado também falar essa palavra, né? É um ato, é um delito que tu está praticando. Aí, por exemplo, um termo de polícia, um termo judicial. O fulano foi pego em flagrante, roubando. Uma coisa também assim, quando você vai de noite lá na geladeira, assalta a geladeira, aí levanta alguém e diz, te peguei no flagra, hein, te peguei no flagra. Isso quer dizer, você está cometendo um delito, tá? Comendo fora de hora, então é um flagrante. Correto? Já quando a palavra é com R, fragante, ele se refere a cheiro, a perfume, a odor. Vem de fragrância, tá? A fragrância também fecha com acento circunflexo. Por exemplo, a fragrância do perfume é agradável. Então, são duas palavras também, que a gente tem que prestar atenção, que uma letra muda todo o sentido dela. Algo sobre isso? Tá claro, eu acho. Tá? As outras duas que eu coloquei são duas palavras. Essa aqui a gente sabe, né? Ela é mais fácil de lidar do que umas são mais fáceis de lidar que as outras, né? Por exemplo, incidente, né? E acidente. Incidente é uma ocorrência, é um fato, um episódio, alguma coisa que aconteceu. Aconteceu um incidente. Estive no local do incidente e vi que era verdade. Então, eu estive lá no local, vi que o incidente, vi o que tinha acontecido, vi o fato e vi que era verdade. Então, é um episódio, é uma ocorrência. E acidente é um desastre. Houve um acidente grave no feriadão. Né? Um desastre qualquer. Pode ser um acidente entre carros, pode ser um acidente da natureza, né? Não precisa ser só entre carros, entre trem, entre ônibus. Existem outros fenômenos que são considerados acidentes, que são considerados desastres naturais, mas pode ser chamado de desastres naturais como acidentes naturais. Só que não se usa muito, para não confundir os termos, se usa mais desastre. Então, incidente e acidente é uma coisa mais de ouvido, né? A grafia deles é quase que diferente. Mas então é mais de ouvido, assim, quando eu vi incidente, estão falando de episódio, estão falando de ocorrência, estão falando de um fato, e quando é acidente, então já subtende, assim, um desastre, uma catástrofe, alguma coisa assim. Não tempo para eu perguntar. Tipo, se foi assim, certo? Eu estive no local do incidente da acidente. Tá certo. Tá certo também. Que você foi lá no local do acidente e viu o que tinha acontecido, viu o incidente. Tá certo. Fica assim uma palavra meio que junto da outra, fica pesado para falar, né?
Sim. Tá. Eu coloquei depois outra que tem ali. Ótico. Tá? Ótico, ele está relacionado, então, a gente tem que olhar bem essas coisas, porque a gente mistura muito ótico, ótica e óptico, né? Então, ótico, ele está relacionado ao ouvido, ela é relativo ao ouvido. Né? Eu tive um problema ótico, aí procurei um médico. É uma palavra que vem do latim, e ela está relacionada ao ouvido. Aí tem uns remédios, por exemplo, um remédio para dor de ouvido, otossinalar, um remédio para ouvido, se refere ao ouvido, problema de ouvido. E óptico, com P, é relativo à visão. Estou com um óptico, com um problema óptico, preciso de óculos, tem aquele P. Mas a gente usa muito ótico para olho também, por causa de ótica, né? Porque ótica é uma palavra que vem da física e que se refere a fenômenos de luz. Fenômenos de luz quer dizer claridade, então se refere à visão, né? O que ficou claro, o que tu viu. Então, é um termo da física, óptica, com P, mas que no português se refere à visão. Então, ótico sem o P se refere ao ouvido, e óptico se refere à visão. Mas tem as lóticas, que são as lojas que vendem óculos. Tudo é uma questão de adaptação da língua portuguesa, tá? E como a questão de lente, de óculos, como os exames que a gente faz na ótica, tem muito a ver com a física, né, com a matéria da física, então fica ótica, por causa disso, por causa dessa coisa que se refere a fenômenos de luz, a intensidade da luz que reflete na imagem. Então, quando tu recebe a imagem, tu decodifica a imagem, tu vê a imagem. Então, é por isso que usam ótica, sem o P. Fica confuso, né? Ótico e óptico, né? Sim. Ela é bem confusa. Mas ótico é ouvido e óptico é visão. Mas se você for na ótica comprar teu óculos, você está no lugar certo. É lá mesmo que você tem que ir. É lá mesmo que você tem que ir. Mas só é ótica por isso, porque a ótica, que é a visão, tem a ver com a física, que são fenômenos de luz e imagem. Certo? Certo. Alguma pergunta ainda? Certo. Tá. Outra que eu coloquei, outras duas que eu coloquei, que é peão e peão, tá? Então, peão é uma peça do jogo de xadrez ou um amansador de cavalos. Quer dizer, um peão, você conhece o jogo de xadrez, aquele jogo de tabuleiro, né? Tem o cavalo, peão, rainhas, conhece aquele jogo de tabuleiro que é um xadrez? Sim. Tem uma peça que se chama peão, peão com E, tá? Ou essa palavra também é usado para aquele pessoa que trabalha num ar, ou um adestrador de cavalos, um amansador de cavalos. Um termo usado muito no interior, onde se criam animais, né? Ou em lugares que se criam animais, assim, cavalos. Eu botei uma frase: o peão recolheu os cavalos. A pessoa que cuida daqueles animais, que adestrou aqueles animais, que amansou aqueles animais. É como botei embaixo ali, ó, que é muito comum usar peão para trabalhadores também. Principalmente ali, peão de obra, né? Quem trabalha em obra, quem faz cimento, ergue argamassa, tijolo, a gente escuta muito, aquele cara é um peão de obra, ele é um trabalhador. Então, num termo mais chulo, a gente pode usar o peão para trabalhador, mais especificamente para trabalhador braçal, aquele trabalhador que pega no pesado, né? Mas eles usam essas expressões, elas são compreensíveis e são usáveis dentro da língua portuguesa. Se difere do peão com I, que é um brinquedo. Até eu botei a foto do peãozinho ali, ó. Quem já brincou com peão? Conhece esse brinquedo? Sim. É bem comum, né?
A gente só faz assim, solta e ele vai girando. Brinquei com peão. Então, também, a diferença é a letra E e a letra I. Quando é peão, ou é a peça do xadrez, do jogo de xadrez, ou está te referindo a um trabalhador, ou uma pessoa que trabalha com animais, com cavalos, trabalha em fazendas, ou trabalha em obra, né? Um trabalhador de obra, peão de obra, a gente ouve muito isso. Quem trabalha com obra, ouve muito isso, peão de obra. Professor, Fala. peão também pode usar também um jogador que joga bem também, né? De como? Um jogador que joga bem? O jogador? Sim. O jogador não, acho que combina com peão. É jogador de bola, você diz? Sim. Não, eu não sei, só se alguém usa um termo para se refere a ele como alguém que trabalha para aquele time de futebol, para aquele clube de futebol, mas geralmente não. É mais para quem faz algum trabalho braçal, ou trabalha com animais, ou trabalha com coisas pesadas, assim. Não ouvi ainda essa expressão relacionada com jogadores, né? Pode ser que eu não tenha escutado ainda, que vai escutar isso, ou até vou pesquisar se existe essa relação, mas eu acredito que não. Eu vou perguntar para a Jaque daí, quando eu terminar a aula. Mas não, Tá bom. tá? Não existe uma relação assim. A gente escuta muito o principalmente o gaúcho fala, ô peão, vem cá, quando ele quer falar com algum homem na rua, ou alguma coisa, ou com algum rapaz, ele fala, ô peão, vem cá, peão, sabe? Mas ele está se referindo a uma pessoa, ô peão, vem cá. Ele está botando um apelido em alguém. Né? Outra pergunta? Certo. Bom, tá. Então, eu tenho mais duas palavras para vocês, que é a palavra pleito, com L, e a palavra preito, com R, tá? Pleito, com L, pleito. Ela se refere a uma disputa eleitoral. Agora, nesse momento, é bem evidente isso. A TV vai cobrir o pleito eleitoral. A gente cobrir as eleições, para ficar mais bonito, mais formal, vai cobrir o pleito eleitoral. O pleito é uma disputa, tá? E preito é uma homenagem. A gente não usa também muito essa palavra. Eu vi poucos professores, inclusive, usar essa palavra. Estou pleiteando uma homenagem ao diretor. É uma homenagem, estou querendo fazer uma homenagem. Pleito seria uma homenagem. Não é muito usado, mas ela existe, ela significa homenagem. Então, pleito e preito. Tá? Ela fica diferente no ouvido da gente, né? Pleito e preito. Mas depende de onde a pessoa vem, do jeito que a pessoa fala, ela confunde o nosso ouvido, né? E aí, se falo rápido, então, a gente fica completamente perdido, tem que pensar na palavra, fazer aquela imagem mental da palavra e procurar o significado dela. Por isso que não é bom a gente responder as coisas com muita pressa. É bom a gente pensar na pergunta e nas palavras. Fala. Parecido com a cor, preto. Aí o preto é com... Aí sem o i, né? Preto. Preto é uma cor. A gente tem que passar o nome das cores também. Vou programar isso para um outro dia, a gente passar o nome das cores. Que é interessante, porque todo mundo sabe o nome das cores, mas a grafia delas, né? E as matizes delas se confunde. Tá. Depois eu botei mais duas, que é só a palavra ratificar e retificar. Também troca o A pelo E, tá? O que seria ratificar? Ratificar é confirmar. E retificar é corrigir. Então, ratificar. Eu ratifico as minhas palavras. Quer dizer, eu confirmo as minhas palavras. Eu posso ratificar as palavras de alguém. Eu ratifico as palavras da professora Jaqueline. Quer dizer, eu confirmo as palavras dela. Não é um termo também que estou usando todo dia, mas é um termo também que ele existe e que não é incomum usar. E retificar é quando você corrige. Eu retifico as minhas palavras, eu corrijo as minhas palavras. Retifico a minha redação, que eu vou fazer ela de novo.
Vou retificar. Eu fiz uma coisa errada. Eu vou retificar o que eu fiz. Vou corrigir o que eu fiz. Você deu informação errada, por exemplo. Eu vou retificar a informação que eu dei. Vou corrigir a informação. Ou quando você faz uma prova, que você sabe que estava na dúvida, colocou uma coisa errada, aí eu vou lá e vou retificar o que eu fiz, vou corrigir, né? E já ratificar é quando você confirma. Em vez de dizer, confirma tal coisa, você pode dizer, ratifica tal coisa. Confirmar. Já ouviram essa expressão ratificar? Não. Mas hoje, como eu estou falando de parômetros, eu procurei palavras que ficam parecidas na fonética ou na imagem, para a gente ter uma noção de como diferenciá-las na hora de escrever mesmo, né? Sim, mas na hora que surge um debate, uma discussão, na hora que você ouve uma pessoa que não está ali todo dia com você e passa e traz uma palavra nova, né? E você, que palavras são essas? Inclusive, se vocês ouvirem palavras novas que não consigam entender, escrevam no grupo, que a gente vai dar um jeito de descobrir. De onde ela veio, o que ela quer dizer, se ela tem algum homônimo, se ela tem algum significado, tá? Porque às vezes surgem palavras que a gente custa ouvir, de repente, dá aquele clique, alguém passou e falou. Certo? Certo. Tá. Certo. Isso. Depois eu botei mais duas, recreação e recriação. Recreação é diversão. Áreas de recreação no condomínio, áreas de recreação na cidade, que são nem áreas de lazer, né? Áreas de recreação para criança, área de recreação para adultos. A Orla do Guaíba é uma área de recreação. As pessoas vão, passeiam, tomam chimarrão, pode andar de skate, de patins, pode correr, andar de bicicleta. Não deixa de ser uma área de recreação, de diversão, né? Diferente, não é uma área de trabalho, é uma área de recreação. Vocês conhecem a Orla do Guaíba? Não. Não foram já? Agora não. Bom, agora na pandemia, né? Estava fechado, as pessoas teimaram muito ir para lá, agora parece que vão estar aberto, mas é um bom lugar para andar, para passar uma tarde de domingo, caminhando, ver o pôr do sol. Toma um chimarrão, leva um chimarrão. Como o nome do lugar? É a Orla do Guaíba. Sim, já fui, sim. No final da Andradas, assim, vai. Onde tem a usina do gasômetro. Gasômetro, a gente sabe. Isso, é bom. Lá tem a gente pode ver o pôr do sol de Porto Alegre, que eu acho que é o mais lindo do mundo. É muito bonito. É verdade. Quer dizer, é lindo, né? Não que o sol entra laranja, assim, bem grandão. Assim. É muito lindo. Mas mesmo que não esteja esse sol todo bonito, é uma área de lazer, uma área de recreação, a gente pode dar aquela respirada, assim, no final de semana, no final de tarde, até de manhã, quem costuma caminhar, correr de manhã. Então, depois tem outra área dali vai para a Orla de Ipanema. Conhece Ipanema? A Orla de Ipanema? Não. É mais para a Zona Sul. Aí também é muito bom passear. Isso, é muito bom passear ali. Tem um restaurante flutuante ali dentro de um barco, sabe? Aí fica assim, ó. Bem legal ali passear também. Ali tem uma quadra que tem equipamentos para fazer esportes. É bem legal ali. Bom, e vamos voltar lá, na recriação. Recriação é um ato de recriar. Quer dizer, uma coisa foi criada e você recria aquilo. Você pode pegar uma peça de teatro que já exista, você recria essa peça. Você faz de novo, de outro jeito, com outro enfoque, né? Uma clonagem é um ato de recriação. Uma coisa que já foi criada, vai ser criada novamente, vai ser recriada. Alguma pergunta, gente? Aí? Recriação, refazer. O mesmo de inventar? Não é inventar, porque não é criar, é recriar.
é criar em cima de uma coisa que já está criada. Ah, tá vendo. Criado em cima de uma criação, é recriar. Diferente de você criar alguma coisa. Recriar, copiar. É. Mas com o seu estilo, entende? Não é copiar como tá. É recriar com o seu estilo. Fazer uma recriação. Então é só também, eu creio, crio. Vamos lá, então, essas duas são bem comuns também, igual cumprimentar e cumprimentar, a gente erra sempre, até, sei lá, a gente que é daqui erra mesmo, que é soar e suar. O que vem a ser soar com o? Soar é quando emite um som. Por exemplo, o sino da igreja soou. Ele fez um som na hora que ele bateu, ele soou. Os relógios soaram. Do alarme. Todos os relógios resolveram bater o alarme junto, soaram. Soar é emitir um som. E suar é quando você transpira, no calor, você transpira, fica suado, né? Então, no calor, as pessoas suam muito. Suar. Soar e suar. Então, ninguém soa no verão. A gente Desculpa, não sua. entendi primeiro. Primeiro é soar. E aí significa? Emitir som. Por exemplo, o sino da igreja soou, quer dizer, o sino da igreja tocou e fez aquele blim, blom, blim, blom, blim, blom. Aquilo ali soou, tá? Quando o relógio desperta, o relógio soou, ele fez um som, né? Que ele toca, o alarme. Um alarme. Então, ele soou, ele tocou o alarme. Então, soar é quando emite um som. Sim, obrigado. Isso. E suar é quando transpira, quando sua. Então é comum, eu tô suando, não soando, porque eu não sou sino para suar, né? Tô suando no calor, tô transpirando bastante, eu tô suando. Agora, se eu tô emitindo um som, tô soando. Ficou entendido a troca do oi e do u? Esse é comum a gente usar, ainda mais agora que está chegando o verão, está chegando o calor, e a gente tem que procurar sombra mesmo para não ficar suando. Depois, mais duas, precedente e procedente, né? Então, precedente com E e procedente com U. Precedente é antecedente, que vem antes, que precede, que antecede, é o que vem antes. A pessoa sem precedentes ilícitos, quer dizer, a pessoa não tinha delitos anteriores, né? A pessoa sem precedentes históricos, não tinha história antes. Ou pessoa sem precedentes em física, nunca tinha estudado física antes. Então, precedentes é o que vem antes, é o que precede. E procedente é oriundo, é proveniente, tá? A história tem procedência em algum lugar, na Índia, no Brasil, na China. Ela vem de algum lugar, ela procede de algum lugar, ela é oriunda de algum lugar. Você pode dizer, eu sou procedente do Haiti, eu sou procedente de Cuba, eu sou procedente da China, eu sou procedente do Japão, eu vim oriundo de lá, então oriundo de lá. Então, precedente precede, vem antes, procedente é quando você tem uma história, é proveniente de alguma coisa, oriundo de algum lugar, ou de alguma coisa. Esse aí tá difícil, né? Esse é difícil. Esse... Novo, por favor. Faz de novo. Precedente é quando ele antecede, ele vem antes, tá? Uma pessoa sem precedentes ilícitos. Eu não tinha feito nada errado. Uma pessoa sem precedentes históricos, por exemplo, não tinha uma história. E procedente é quando é oriundo, ou quando ele é proveniente. Por exemplo, a história tem procedência na Índia. A história começou na Índia, a história veio da Índia. Ou a história tem procedência na Idade Média, então ela veio da Idade Média.
ou eu sou procedente do Haiti, ou de Cuba, ou dos Estados Unidos. É o tipo origem. Isso, também. Pode ser usado também como origem, que é oriundo, tá vindo. Mas esses dois são bem comuns, as pessoas usarem esses dois termos, assim. Qualquer bate-papo, assim, surge. Quando você assiste um vídeo do YouTube de alguma aula, de alguma coisa, é muito comum esses dois termos, são muito comuns esses dois termos. E o precedente vem muito vem muito em termos jurídicos, né? Tu não tinha infrações anteriores. Não tinha precedentes anteriores. Ficou mais claro? Sim. Dúvidas sempre acontece, gente. A gente vai sanando, as de vocês e as minhas também. Eminente e iminente. Tá? Uma começa com E, a outra começa com I. O que é eminente? É acima, é o que se destaca, né? É eminente a sua qualidade vocal. Quer dizer, é acima, se destaca a voz daquela pessoa. É eminente a sua cultura. Quer dizer, ela se destaca, a cultura dela se destaca. Ela está acima do que eu imaginava que fosse, né? Agora, iminente qualifica uma situação muito próxima. Por exemplo, assim, é iminente que isso ia acontecer. É iminente. Sabe, tipo agora, na pandemia, porque as pessoas estavam saindo sem máscara, não estavam usando álcool gel, e aí todo mundo começou a ficar doente e ir para o hospital. É iminente que isso ia acontecer, entende? É uma coisa, é como tu qualifica uma situação muito próxima. Por exemplo, tu estava andando na rua, estava olhando o celular e não viu o buraco, caiu no buraco. É iminente que tu ia cair no buraco, tu não estava prestando atenção no que estava andando. Então, é iminente a qualificação que tu dá para uma situação que vai acontecer logo. Né? É um fato iminente, quer dizer, aconteceu. E já o eminente é uma coisa que se destaca, é uma coisa que está acima, é uma coisa que se diferencia. Esse não está difícil, né? Não. E aí, eu quero ver se vocês já ouviram a expressão eminência, sua eminência. Ele é usado para destacar a qualidade ou posto das pessoas. Sua eminência é o Papa, sua eminência é o presidente, sua eminência é a rainha, sua eminência é o diretor de alguma coisa. Então, é um posto que destaca, é uma coisa que destaca o posto de alguém. Vem de eminente, né? Eminência. Aí, às vezes, tem uns documentos oficiais que diz assim, para a vossa eminência, e tem o nome da pessoa. Quer dizer, que essa pessoa é a que se destaca naquele lugar. Ela que vai receber o documento que eu estou mandando. Se vocês mandarem, por exemplo, um documento que vocês mandarem, se tem isso, quer dizer que a pessoa se destaca no lugar em que ela ocupa, na posição que ela ocupa. Ficou legal até aí? Sim. Sim? Alguma pergunta de eminente? Tá. Agora eu vou passar para umas dicas que... Essas dicas são ajudas, eu quero fazer algumas também para colocar no grupo de vocês, mas isso eu vou fazer no sábado, porque eu tenho aulas também, e aí me ocupa bastante, assim, também. São dicas, são coisas que nos ajudam no dia a dia e na escrita, né? Tudo. Em português é a escrita e a representação mental, e volta para a escrita, é tudo junto. Bom, a palavra afim e afim. Quando o afim é junto, afim. Quando o afim é separado, né? Quando o afim é junto, ela quer dizer semelhante. Os seres afins. Quer dizer, ela é semelhante. Botei em vermelho. São espécies afins. São espécies semelhantes. A espécie humana é afim. Chama uma espécie humana. A espécie de outros animais, espécies afins de outros animais. Espécies afins de plantas, são espécies de plantas que são afins umas com as outras, são semelhantes umas às outras. O que eu botei ali, a língua espanhola é afim com o italiano. Ela tem afinidade com a língua italiana, porque ela tem alguns radicais italianos que influenciaram na língua espanhola.
Eles possuem ideias afins, ideias semelhantes. É muito comum tu encontrar duas pessoas com ideias afins, com ideias iguais, com ideias semelhantes, que procuram o mesmo caminho, sabe? Que pensam a mesma coisa. Isso é afim junto. Junto. Quando você escrever, você tem que escrever junto. Quando você Às vai dar a vezes ideia... tem Oi? gente que fala, eu não estou afim. O que significa? Ah, isso é o de baixo. É o de baixo. Afim separado indica finalidade. Eu estou a fim de saborear um sorvete. Eu não estou a fim de saborear um sorvete. Eu estou a fim. Eu não estou a fim. É separado. Ele está a fim de tirar boas notas. Ele não está a fim de tirar boas notas. Ele está a fim de colaborar com a sociedade. Ele não está a fim de colaborar com a sociedade. Esse a fim de finalidade, de ato, ele é separado. Afim, separadinho. Então, o afim juntinho, semelhante. Afim separado, finalidade ou ato. Certo. Certo? Então, ele não está afim, não está afim de mim. Separado. Uhum. Tá. Certo? Eu sou afim com meu irmão. Sou semelhante. Juntinho. Mais alguma coisa que vocês lembram do afim? Separado ou junto? Achei claro. Sou claro? Vamos pro Mas próximo. esse afim, Oi? enfim, Não, enfim é diferente, ó. Enfim. Quer dizer final. Botei do lado no chat. Quer dizer final. Enfim, sócio. Enfim, cheguei. É uma coisa que dá uma conotação de término. Tá? Enfim. Enfim, terminei a prova. Enfim, cheguei na aula. sim. Uma coisa que te situa. Tá? Vamos para a próxima aula, posso colocar esse aí também. Para a gente botar ele como dica para a gente estudar. Podia ter colocado, esqueci, não me passou. Bom, a gente viu na aula passada o ão do coração, a mão, pão, a gente viu ontem, né? Quando a gente estava estudando fonema. Então, o ão, em verbos ou em ações, ou em qualquer palavra, ela indica o futuro. Sempre se usa quando a gente vai indicar um futuro de um verbo, por exemplo. E o an sempre se refere ao passado. Então, passarão. Ó, passarão. Não está passando. É futuro. Passarão. Se fosse passado, é passaram. Oi, passou? Já passou. Passaram. Eles passarão. Eles passaram. Tá? O verbo caminhar. Futuro. Caminharão. Caminharão. O ão. Passado, já foi, eles caminharam. Caminharam, foram. A M no final. Criarão. Do verbo criar também. Criarão. No futuro, a otil. Criarão. No passado, criaram. Verbo viver. No futuro, viverão. No passado, viverão. No saber. Saberão. E olhe, preste atenção. Souberam. No passado, tá? Eu estou falando sempre no eles, ó. Eles passarão, eles caminharão, eles criarão, eles viverão, eles saberão. Eles passaram, eles caminharam, eles criaram, eles viveram e eles souberam. Claro que um verbo tem muitas conjugações diferentes, né? Por exemplo, eu, no futuro, eu passarei. Tu passarás. Ele passará. Nós passaremos. Vós passareis. E eles passarão. Eu não conjuguei todas as pessoas. Eu estou me referindo só a essas duas terminações. Do ão e do am. Ão, com a otil. Com a M. Tá? Aqui estão um a otil. Oi? Tipo, a mesma coisa, tipo, esse passarão. Eles passarão
daqui a pouco, isso é certo. Isso está certo, porque Uma vai para coisa frente. que eles vão passar daqui a pouco. Também você pode falar assim, está correto também. Então, se eu vou usar passarão, não precisa colocar vão. Não, não precisa. É a mesma Porque, coisa que passaram. Eles já passaram. ou eles passaram. Entendi. Não precisa usar essa preposição que vem antes, tá? Eu passarei. Eu posso falar, eu já passei daqui, né? Isso, aham. Essa fica uma cacofonia, se a gente usar essas duas palavras, ela só enche uma linha, mas ela não faz efeito no português, fica repetitivo, entende? Então, a pessoa vai passar, tá correto, vai passar, você está usando o verbo no infinitivo, passar, Mas ela não tem vai passar. uma mais certa da outra, ou os dois certo? Os dois são certos, porque você está usando vai para indicar futuro, vai passar. Ou ela já passou. Sim. Você está indicando o tempo para o futuro ou para o passado, está voltando para o passado. Mas aí você não flexionou o verbo com a o tio ou com a M, você usou outras pessoas, né? Eu estou usando eles, né? Eles passarão. Mas é o que eu te expliquei para vocês. Para um verbo, ele tem 6 diferentes pessoas num verbo. Tem eu, tu, ele, no plural, e depois nós, vós, eles, no singular. Então, se eu for usar o verbo viver, Sim. eu vivo, não, eu no futuro, eu viverei, tu viverás, ele viverá. Nós viveremos, vós vivereis, eles viverão. Tá? Então, eu estou usando na terceira pessoa, porque nós vamos chegar nos verbos, né? Para vocês poderem ter noção de como. A gente vai estudar basicamente passado, presente e futuro. Porque os verbos têm pretérito do passado, pretérito do futuro, sabe? Então, eles vão se subdividindo até chegar numa língua bem clássica. Mas a gente tem que normatizar. A gente tem que aprender o básico. Passou, acontece e vai acontecer, tá? Bom, botei três. Oi? Fala. Exemplo, tipo, eu falo, eu morava no Senegal. Eu morava no Senegal. Tá, é o passado, mas aí eu morava. Sim. Sim, aí tá, eu morava. Sim, tá certo. Eu morava no Senegal. Ou eu morei no Senegal. Pode usar as duas. Pode dizer eu morava ou eu morei. Ah, tá. Tá? Pode usar tanto eu morei como eu morava. Ou eu saí, morava ou morei. Ou eu era residente. Mas morava e morei tá correto a colocação, tá? Agora, moro no Brasil. E aí, no futuro, a Deus pertence. Não vamos saber para onde vamos, né? Se a gente ficar aqui, ficamos aqui. Aí eu usei 3 frases ali para vocês. Todas as dores passarão. Quer dizer, tudo vai passar, né? A Covid vai passar, todas as coisas ruins vão passar e todas as coisas boas vão acontecer. Então, podia usar, todas as coisas boas acontecerão. E a segunda frase, eu botei, os cientistas criaram vacinas para as doenças. Então, me referi, como eu sou professora de ciências também, eu já puxei brasa para o meu assado. Então, os cientistas criaram no passado vacinas para as pessoas. Vacinas da varíola, da gripe, do tifo, né? Eles só ainda estão em pesquisa essa aqui. Então, se fosse para a Covid, eu usaria: os cientistas criarão vacinas para esta doença. Porque está tudo em teste ainda, né? Ou então estão criando, também fica correto. Estão criando. Porque dá a ideia de que é presente, né? Na verdade, é um presente. Eles estão fazendo testes para verificar. Botei ali uma brincadeirinha. No passado viveram dinossauros. Aqui. Daí tem teses e teses que dinossauros existiam, outros dizem que não, é uma discussão de criacionismo. Mas na história dos animais, ali no histórico de evolução, eu botei no passado, me referi que já passou, viveram dinossauros.
Alguma pergunta ainda do passado, presente, futuro, o ão e o am? Para mim tá claro. Tá claro? Ai, que bom que tá claro, coisa boa. Vamos lá, mais um. Uhum. Essa aí também. Eu acho que esse aí é o último, não sei, mas acho que é. A discussão entre onde e aonde. Não é i também, eu tô falando errado, ó. É aonde e onde e aonde. Ah, onde é que eu só uso a palavra onde? Onde é que eu uso a palavra aonde? E aonde que eu uso a palavra donde? Donde? Tá? Onde se refere a que lugar? Em que lugar? Onde? Em que lugar? Onde você escondeu tal coisa? Onde você vai? Onde você foi? Onde está o link da aula? Né? Agora, aonde é aquele lugar que dá, mas é quando se refere a movimento. Então, vamos chegar lá. Por exemplo, eu sei onde você mora. Lugar, eu sei onde tu mora. Ou eu não sei onde tu mora. Eu não sei onde você mora. Passa o teu endereço. Né? Longe se referir ao lugar. Agora, eles estão em um lugar aonde não podemos chegar, se refere a movimento. Nós não podemos chegar aonde eles estão, no lugar onde eles estão. O aonde sugere movimento. Aí, se a gente for se referir a um lugar só, é só onde. Se esse lugar exige ainda exprime movimento, é aonde. E aí eu botei embaixo. Já ouviram a expressão donde? Oi? Onde vou estacionar? Ah, isso aí é onde, não aonde. Onde. É lugar. Onde, tá? A gente pergunta o aonde, nesse caso, que para que a pessoa te diga exatamente o lugar correto. Mas não é um movimento, é um lugar. Botei embaixo. Já ouviram a expressão donde? Aí não é uma expressão estranha, não é difícil de usar, ela existe. Ela é uma contração da preposição de com o advérbio onde. O onde é um advérbio de lugar. Algumas coisas em português chamam-se advérbio, outros substantivos, outras preposições, outras conjunções, várias regras dentro da língua portuguesa, né, que com o tempo também a gente vai desmistificando todas elas. Mas, quando tu juntar a preposição de com o advérbio onde, ele fica donde. Donde vens, donde vais. É correto também, é uma coisa que existe dentro da língua portuguesa. Professora, Fala. donde é uma junção de onde? Tá, qual é a pergunta? Donde é mesmo de onde você mora? Sim, isso, Uma contração. Isso, é uma contração. Fica a mesma coisa, só que tem pessoas que acham que essa expressão está errada, essa expressão também é certa, ela existe também. Ele é muito usado em poemas, sabe, em poesias, em que os poetas fazem essas contrações de preposição, advérbio com uma conjunção, às vezes colocam um apóstrofe na palavra para diminuir a palavra. Ela existe muito em poesias, mas é uma palavra normatizada na língua portuguesa. Aí não está errado, tá? E eu coloquei ali para vocês verem. Tá. E dá para tirar uma dúvida, às vezes, será que eu estou falando corretamente? Será que eu estou escrevendo corretamente? É o que eu disse, a língua portuguesa e a fluência dela vai acontecendo no dia a dia. O que eu vejo na língua portuguesa é que nem uma criança aprendendo a falar, tem que haver treino. Assim como a gente repete para uma criança para ela aprender, e ela aprende, nós temos que nos repetir para a gente mesmo, na frente de um espelho, falar sozinho, falar com amigos, conversar com pessoas na rua, o máximo possível, né, para trocar palavras em português. Isso é o que vai fazer aquela imagem mental que eu falo, sabe? Aquela coisinha assim, vou ver a palavra, por exemplo, recriar. Aí se eu fechar os olhos, parece que ela está escrito aqui, sabe? Daí aquela imagem mental é que você passa para o papel. Essa imagem mental. Então, a língua portuguesa é treino. É que nem se eu fosse
para fora e tivesse que aprender o inglês ou o espanhol, né? São duas as maiores referências de língua que a gente tem aqui, que tem nas escolas de línguas. Tipo, depois tem italiano, tem francês, mas acho que as primeiras, as mais procuradas é o inglês e o espanhol. Então, tu tem que praticar. Por exemplo, eu fiz um curso de espanhol na época da Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil, eu só usei naquela época. E depois eu não pratiquei mais, sabe? Então, eu não sei mais o que eu sabia naquela época, eu não pratiquei. Ela foi ficando, tipo, num cantinho do meu cérebro, e algumas coisas vêm de vez em quando eu preciso usar, quando eu vou preciso traduzi-las. Mas ela não faz parte do meu dia a dia, ela não está na minha imagem mental. Então, língua portuguesa é treino, é falar e escrever. É aprender uma palavra na nossa empresa. Sim. Nossa RH diz sempre quem não comunica, se esquece outra palavra. Quem não comunica, se não, esquece outro. Se trumbica. Sim, mesmo. Isso é uma coisa que era usada. A gente tinha um comunicador, ele faleceu no Brasil, chamava-se Chacrinha, tá? E ele era uma pessoa que tinha um programa de que as pessoas iam lá cantar. Ele tinha uma vuvuzela grandona, que ele ficava fom, 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 sabe? Quando ele não gostava da voz da pessoa, ele apertava aqui, fom, fom, fom. E ele usava isso. Quem não se comunica, se trumbica. Quer mesmo. Dizer, quem não se comunica se atrapalha, né? Ele, mais ou menos isso. E isso ficou, sabe? Ele usava na televisão, e sabe como é que é a mídia vai espalhando e vai crescendo que nem mato, né? E aí isso ficou, e hoje em dia a gente usa muito isso. Quem não se comunica se trumbica. Mas para se comunicar, a gente tem várias formas, além da língua, nós temos os gestos, né? Mesmo, não precisa ser o gesto da Libras, mas tu sabe dizer, falar, indicar, pedir, né? Mas o que eu friso para vocês é que a língua portuguesa é repetição. Se você não praticar, não fica aqui. Com certeza. Né? Não fica. E aí, escrever bilhete, escrever recado. Sabe escrever recado e pôr na parede? Tem umas coisinhas que chama post-it, que é uns papelzinhos que tem uma cola do outro lado. Acho que eu até tenho na minha gaveta aqui. Uns negocinhos assim, ó. Sabe? A gente destaca a folhinha assim, ó. Ela cola ali, cola na parede. Isso é bom também. E a gente faz uns bilhetinhos com isso e cola na geladeira, cola na guarda da cama, sabe? Uma coisa que eu fazia muito para as crianças na escola aprenderem, quando eu dava aula de alfabetização para os pequenininhos aqui no Brasil, eu escrevia o nome, cadeira, e colava a palavra cadeira na cadeira. Roupeiro, armário, brinquedo. Então, aquilo ia ficando na mente da pessoa, e aí de falar, ela já aprendia a escrever, e de olhar, ela já aprendia a escrever. E assim funciona com a gente também. Talvez funcione com vocês também, se, por exemplo, querem botar o nome nas coisas da casa de vocês, vai ser uma boa ideia. Escrever janela e grudar um papel. Escrever cadeira e botar um papel. Para meu caso, eu tenho sempre uma referência de alguma coisa. Isso. Em francês. Sim. E tem uma palavra, eu já busco bem rápido outra palavra similar para gravar. Sim. Ele pode fazer essa referência, né? Uma Aham. coisa sugere a outra. Você significa uma coisa com a outra. Aí você lembra, né? Na hora ele lembra como é que é. Bom, gente, perguntas da aula de hoje, mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Eu vou trazer mais dessas dicas na próxima quinta-feira, tá? Na quarta-feira que vem, a aula é com a Jaqueline. Eu estou junto, né? Mas a aula é mais com ela nas quartas, porque ela junta as duas turmas. Na quinta fica comigo e com a Marina, ou comigo e com a Kathleen, tá? Hoje é a Marina que está com a gente. E eu vou fazendo o que a gente vai fazendo na língua portuguesa para vocês
se desinibirem, falarem, conseguirem escrever algum texto, ou mesmo frases, ou conseguir falar melhor entre si, e entender melhor o que os brasileiros falam, né? Se vocês forem para outras regiões que não Porto Alegre, muda o sotaque, muda já o jeito da gente entender, do ouvido da gente entender. O ouvido a gente acostuma com um jeito, né? Por exemplo, o pessoal de Porto Alegre fala muito deitado, assim, né? Fala muito, já se tu vai para uma região que fala um apuradinho, apurado, assim, a audição fica complicada, né? Mas são coisas que a gente tem que se acomodar ao longo da vida da gente. Não sei onde vocês pretendem ficar depois que passar esse período de pandemia, depois do aprendizado, se vocês querem ir para outros lugares, mas se for no Brasil, vocês precisam dominar o que estão fazendo, né, falando. Senão tem que se fazer de mudo o tempo todo, né? Pega um sabonete, vai no mercado e paga. Não dá. Vamos falar, vamos praticar, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Depois disso, não sei se hoje, talvez amanhã, a Marina coloca para gente o link do YouTube, onde vocês vão poder assistir as aulas. A gente está famoso, e vocês também vão aparecer no YouTube. E as aulas impressas, essas aulas esses PowerPoints que eu coloco, tá? Aí vocês vão tendo para vocês tirar dúvida, olhar e me procurem durante a semana. Quinta-feira que vem, mais aulinha de dicas de língua portuguesa. Tá bom, meus anjos? Muito obrigado, foi muito útil. Nada. Foi muito que bom, fico muito feliz. Muito obrigado. Boa noite. Fala, Demba. Obrigado. Hoje é minha primeira aula hoje. Como? Eu quero saber a tempo, mais ou menos, de quarta e quinta. Ela começa às 19 horas, tá? E ela vai até 15 para as 9 horas é a hora que ela vai, das 7 até as 9 da noite, mais ou menos. Mas é o que eu falei para vocês. Se vocês têm problema com o trabalho, se vocês têm um impedimento, se vocês têm uma urgência, vocês linkem no próximo dia a aula, porque ela vai estar gravada e vocês vão poder assistir. Se não conseguiram tirar as dúvidas online comigo, tirem pelo grupo, tá? Hoje eu já com regras que tem mais alguns, e a nossa função é aprender. Vamos aprendendo. Tá. Né? Muito obrigado. Nada, gente. Obrigado. Uma boa noite para vocês. Fiquem bem. Uma boa semana, um ótimo final de semana. Boa noite. Muita saúde para todo mundo. Muito obrigado. Muita saúde, nada. Boa noite. Muito mais. Muito mais. Oi? A Marina está se despedindo de vocês também. Saúde para todo mundo. É importante. Se cuidar é importante. Para vocês também. Obrigado, tchau. Tá bom. Obrigado pela participação de vocês.